Não quero ser muito demorado. É um texto bastante conhecido, em Lucas capítulo 10. É bom quando nós passamos sempre ter em mente que cada um de nós recebemos do Senhor uma missão. E esta missão, tanto faz, cada um de nós temos um chamado e nós fazemos desse chamado aquilo que nós queremos. Deus não obriga a ninguém. Deus nunca me obrigou eu ser crente. Eu sou crente porque eu quero ser crente. E eu sei que a salvação está quando nós obedecemos a palavra do Senhor e se esforçamos para nela cumprir. E aqui nesse capítulo 10, também Deus deu uma missão para 70 pessoas. E essa missão Ele deu para mim e para você também. Será que nós estamos cumprindo a missão que recebemos do Senhor ou não? Às vezes nós pensamos que esta missão é somente para pastor, e não é. Cada um de nós temos a missão que Ele deu a esses 70 pessoas que Ele enviou, que é o pregar o Evangelho, que está aqui em Lucas capítulo 10. Se nós lemos lá, logo atrás, o capítulo 9, também Ele deu a missão, enviou 2 a 2, e assim por diante. E aqui Ele reforça este mesmo mandado a 70. E diz assim, depois que Ele deu um monte de instrução para seus discípulos, para aquele povo que vivia com Ele, e aquele povo que estavam atentos sobre os seus ensinamentos, Ele diz assim: depois disto, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que o precedesse em cada cidade e lugar e onde eles estavam para ir. Ele fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai-lhe ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Estes versículos aqui me chamaram bastante atenção, porque as mesmas ordens que o Senhor tinha dado aos 2 lá no capítulo 9, Ele repete no capítulo 10, enviando essas pessoas que tinham se convertido para que eles fossem aldeia por aldeia, cidade por cidade, e ali pregassem o quê? O Evangelho. A missão daquelas pessoas era pregar o Evangelho. Aonde eles estiverem, a missão deles era pregar o Evangelho. Eu me pergunto muitas vezes, será que a minha missão é diferente? Será que a tua missão é diferente do que esta missão desses 70? Não, é a mesma missão: ide e pregai o Evangelho. Nós estamos num tempo que parece que a pregação do Evangelho está lá no topo. E eu quero dizer que é um tempo do que o Evangelho está sendo resumido, porque nós vimos muitas pregações evangélicas que não são do Evangelho, não competem com a Bíblia. Isso não é pregação de Evangelho. Pregação de Evangelho é pregar de fato o Evangelho e viver o Evangelho. Se eu não viver o Evangelho, nada adianta. Como é que se diz, depois quero tocar mais um pouquinho ali na frente sobre isso, o viver o Evangelho. Se nós vivemos o Evangelho verdadeiramente, somos
discípulos do Senhor. Se nós não vivemos o Evangelho, não importa eu fazer muitas coisas, não importa eu viver a vida para cá e para lá, ou fazendo muitas missões, eu não vivo. Eu não vivo. Se eu não vivo o Evangelho, não me adianta pregar o Evangelho. A palavra de Deus diz que os dons de Deus, eles não são como os dons do homem, que às vezes o homem logo se esquece. E ele diz em Romanos que os dons de Deus são irrevogáveis. Quando Deus nos dá um dom, nós podemos até esquecer-se de Deus, mas Ele não toma o dom que Ele te deu. Ele é irrevogável. Diz lá. Eu sempre falo algumas vezes do testemunho da minha mãe, quando nós se afastamos do meio do povo evangélico, vivemos no sertão de Santa Catarina ali por muitos anos e todo mundo se perdeu. Uma noite eu visitava a minha mãe e nós estávamos procurando alguma coisa para voltar ao Senhor. E minha mãe começou a orar em língua que não tinha quem suportava. Ela, da alegria que ela sentia, porque sentiu novamente a presença de Deus. Os dons dela não tinham fugido. Logo nós voltamos para a igreja. Isso faz mais quase 60 anos. E eu ainda estou permanente neste Evangelho. Ele não muda, ele não troca. Então ele disse, ide e pregai em cidade, nas aldeias, e assim por diante. Daí ele disse assim, a seara é grande e os trabalhadores são poucos. A seara é grande e os trabalhadores são poucos. Rogai ao Senhor da seara para que mande trabalhadores para a sua seara. Irmãos, será que nós estamos orando para isto? Será que nós estamos de fato clamando ao Senhor que mande trabalhadores na sua seara? Ou será que nós estamos se esquecendo que Ele pediu isto para mim e para cada um de vocês? Rogai ao Senhor, porque a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Rogai ao Senhor para que mande trabalhadores para a sua seara. Nós vemos ainda no nosso país muitos lugares que o Evangelho está muito minguado. Nós vemos no próprio Rio Grande, que foi um lugar onde começou o Evangelho, é o estado que hoje existe menos evangélico que todos os outros estados. Por que isso? Porque os cristãos se esqueceram de pregar o Evangelho. Se esqueceram de pregar o Evangelho. Está saindo pessoas daqui de São Paulo para ir no Rio Grande pregar o Evangelho. Rogai ao Senhor que envie pregadores à sua seara. Isto me chamou a atenção de mim quando estava lendo. E quero dizer aos irmãos que eu não me esqueci muito a esse respeito, porque o Evangelho chegou até mim por pessoas que saíram de São Paulo para ir lá perto da minha terra pregar o Evangelho. Saíram de longe e foram lá pregar o Evangelho. E quando o primeiro culto que eu teve, quando ele fez o convite, eu levantei a minha mão e aceitei ao Senhor na minha vida, porque Deus enviou um daqui de São Paulo, lá para Santa Catarina, para pregar o Evangelho. É maravilhoso isto. É bom quando nós cumprimos a nossa missão, porque eu não cumprir a nossa missão, eu posso encontrar alguma coisa mais além, porque não cumprimos. Esses aqui, o que eu disse que queria falar mais alguma coisinha, diz aqui do capítulo 10, 17 em diante, o regresso dos 70. E diz aqui, no regresso de 70, dos 70, eles voltaram felizes, eles voltaram
alegres e estavam cheios da presença de Deus, porque aquilo que Jesus tinha dito para eles: eu envio para que vocês curem os enfermos, e assim por diante, fazendo as coisas. E eles chegaram e disseram para o Senhor: Senhor, em teu nome, até os demônios se submetem de nós. Jesus disse para eles: alegrai-vos não só por isso. Não alegrai-vos, olha o último versículo 20, diz: não absolutamente alegrai-vos, não porque o Espírito vos submete, sim, porque os vossos nomes estão enrolados no céu. Irmão, a maior alegria de um cristão é ter o seu nome enrolado ali no céu, porque este é, com certeza, ele vai estar lá. Não importa, às vezes, tenho conhecido muitas pessoas que expeliram demônio. Tenho ouvido muitas pessoas que viveram uma vida cristã, mas talvez o seu nome não estava rolado no céu e caíram. Não estão mais. Nós temos aqui um que é quase conhecido de tudo, que era aqui em São Paulo, que ele pregava muito. E era grande, e de repente, hoje em dia não se tem mais nada de informação dele. Então ele diz: alegrai-vos, porque o vosso nome está enrolado ali no céu. Esta é a alegria de um crente. Procuramos pregar o Evangelho. Enquanto nós pregarmos o Evangelho, enquanto nós tivermos uma vida cristã, enquanto nós ansiamos pelas coisas de Deus, o mundo não pode apagar este fogo que o Senhor colocou no meu coração. Mas se eu me esquecer do Evangelho, se eu brincar com o Evangelho, se eu deixar de ouvir a voz do Senhor, não adianta eu ter imposto as mãos ao enfermo e mandar o demônio embora. Não adianta eu ter dito a um morto: levanta e anda. Isso não aconteceu, mas estou fazendo uma comparação. Não adianta nada. Mas se eu me guardar no Evangelho, se eu pregar o Evangelho, se eu ouvir a voz do Senhor até o fim, é certo que eu vou morar com o Senhor e vou alcançar o lugar que o Senhor preparou para os pregadores do Evangelho. Por isso eu quero dizer: não te assuste quando as lutas chegar, não te assustes que os problemas muitas vezes venham para o Evangelho. Se assuste, sim, se você se descuidar do Evangelho. Cuida que você também é um enviado do Senhor a pregar o Evangelho. Eu quero dizer que muitas vezes eu estou no meio de um monte de pessoas e podemos estar conversando muito bem, mas eu não me sinto bem. Agora, quando você passa a conversar do Evangelho, para mim a alegria é outra. Para mim parece que as coisas, eu tenho muito mais coisas para conversar quando se conversa a respeito de Deus. Esses dias estava um irmão me fez uma pergunta assim: irmão, o que acontece? Que parece que uns tempos atrás, uns anos atrás, as coisas fluíam melhor. O Evangelho, o poder de Deus fluía mais. Ele disse: o que o irmão acha a esse respeito? Eu digo: falta busca, irmão. Uma vez o povo evangélico, ele buscava o Senhor, ele jejuava, ele orava, ele continuava a bater na porta, enquanto ela não abria, ele não deixava de bater. Hoje não se faz mais isso. Hoje a gente ora uma vez, um mês, ou muito, 2 meses, de repente abandona tudo. E daí quer pregar o Evangelho com as mãos vazias. Aí fica difícil. Ele disse, depois ele disse: eu via Satanás cair como relâmpago, e eu vos dei poder para pisar os serpentes e todo o inimigo. Não alegrei só por isso, mas porque os teus nomes estão escritos no céu. Irmãos, se nós queremos
alcançar o céu. Se nós queremos desfrutar aquilo que Jesus prometeu em sua palavra, pregamos o Evangelho. Vamos pregar o Evangelho, mas o verdadeiro Evangelho. Custe o que custar, esta é a minha e a tua missão. Não se esqueça disso, que esta missão não é do pastor. O pastor teria até mais uma missão de cuidar das ovelhas do que sair buscar as ovelhas. Mas cada um de vocês tem uma missão de pregar o Evangelho. Esses 70, os primeiros 70 pregadores do Evangelho, eles foram e cumpriram verdadeiramente aquilo que o Senhor ordenou. E a Bíblia diz assim mais: aquele que crê e for batizado, fará também essas coisas. Aquele que crê e for batizado, pode fazer essas coisas. Ele não diz que é só o pastor, ele não diz que é nem aquele que crê no Senhor e faz, e for batizado, poderá fazer as coisas. Ponharão as mãos nos enfermos e eles ficarão curados. Esta é a minha e a tua missão. Eu estou aqui, de poucos anos, eu aceitei de ser consagrado pastor, porque, como é que se diz, ele foi um discípulo meu, e ele queria que eu muito se fizesse, e eu, então, em poucos anos sou pastor, mas que eu prego o Evangelho já faz muitos anos. Quem olharem para o Vanderlei, já vê que o Vanderlei também já está branqueando. Quando o Vanderlei nasceu, eu já era evangélico. Eu já estava com um grande problema dentro de casa por causa do Evangelho. Minha mulher queria me abandonar, me mandou embora por várias vezes, mas eu insisti batendo, até que ganhei ela para Cristo também. Não foi um dia, não foi um mês, não foi um ano, foi 4 anos de luta, mas não desisti. Por isso eu disse, a nossa missão é pregar o Evangelho. Vamos continuar pregando o Evangelho, vamos orar e vamos pedir para o Senhor que mande trabalhadores para a sua seara. A seara é grande, os trabalhadores são poucos. Aqui ainda talvez temos bastante, até o pastor Isaías, não me lembro quantos ele falou, que esses dias tiveram uma reunião de pastores e tiveram bastante. Talvez a metade dos que estão aqui precisariam estar em outros lugares pregando o Evangelho. Mas nós estamos aqui, vamos pregar o Evangelho.